Olá! Vamos falar agora, nessa videoaula, sobre a projeção da consciência na criação da realidade. O que realmente acontece? Projeção é projetar, é se adiantar. E aqui, a ciência, o que a ciência fala dentro da ótica da física quântica? Que a realidade, ela não existe se não houver uma consciência para observá-la. O que isso, se você for observar toda a sua volta, primeiro teve uma consciência para criar essa realidade. Olha a sua volta. Se não fosse você para criar essa realidade, aquilo não está existindo. Não existe. Se não houver uma consciência para observar, a realidade não existe. Observar, gente, eu sempre falo dos meus vídeos e vou repetir aqui. Observar é desejar, é querer, ou também não querer, é o lado negativo também. Observar é quando você põe foco em algo que você não quer ou que você quer. Você está criando a realidade. É isso que quer dizer a consciência do observador. E aqui a gente está falando do que? Da projeção da consciência. A realidade não existe se não houver uma consciência para observá-la. Por exemplo, você passou por alguma situação assim traumática na infância, por exemplo, de violência, e aquilo ficou gravado no seu inconsciente. E agora na fase adulta, você atrai situações, pessoas com aquele comportamento. Por quê? Você projetou isso, está na sua consciência, e por você não desejar isso, você faz o quê? Está projetando esse comportamento nas pessoas que você observa dentro daquela situação que você já viveu na sua infância. É como se fosse uma assimilação, a sua mente procura algo semelhante que você já passou. E você está projetando isso na realidade. Outro exemplo, por exemplo, se você não sabe dirigir, eu sempre pego essa parte de dirigir. Se você não sabe dirigir, tem pessoas que não gostam de dirigir, tem medo. Se você não desejar, se você não querer, aquilo não existe para você. Por exemplo, se você quer, não imagina, por exemplo, viajar. Se você não desejar, não querer, é um projeto, você está projetando. Quando você deseja algo, você começa a criar esse projeto na sua mente. E aí você projeta a sua consciência para criar essa realidade. Eu quero viajar, eu vou me preparar para isso, está projetando. E aí você projeta essa mente. Projetar é se adiantar, é você se expor, se adiantar naquilo que você deseja. Primeiro, tudo é criado na mente e a mente projeta isso na matéria. Vamos supor, a pessoa que criou o avião, o navio, o carro, primeiro ela criou isso na mente e depois a consciência projetou isso na matéria, porque ela achou isso necessário. Então, você percebeu? Observe a sua volta e perceba que tudo, por exemplo, a sua casa, os seus móveis, as pessoas que convivem com você, se não fosse o seu desejo, a sua observação, isso não existiria. O que eu observei na minha vida? Eu fiz uma análise desde a minha infância, com a minha família, com as pessoas que eu atendo no dia a dia, e eu percebi, se você não desejar tal coisa, por exemplo, se você não desejar querer ter um carro, se você não desejar querer ter uma casa, você nunca vai ter. E aquilo não existe para você. O que diz? Se você não ter isso em mente, aquilo não existe para você. É como se não existisse.
Vamos supor que tem um costume diferente lá em outro país. Aquele é alheio para nós. É alheio os costumes dele. Por exemplo, lá na Índia, um costume deles, poucas coisas a gente sabe. Então, isso está alheio para a gente. Não existe esse modo de viver deles para a gente. Aqui, é isso que é a projeção da consciência. É você projetar na mente e passar isso para a matéria, adiantar, criar na mente e projetar na realidade. É você imaginar intencionalmente aquilo que você deseja. E aí a sua mente vai fazer de tudo para que você tenha um comportamento para que aquilo aconteça na sua realidade. Tudo que nós desejamos, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai acontecer na nossa realidade. Isto cabe em qualquer área da nossa vida, seja afetiva, na saúde, na parte financeira. Se você não desejar ser rico, tem gente que fala, quer dizer, todo mundo quer ser rico, mas no fundo a pessoa tem crenças, tem medo, tem críticas, tem julgamento, e isso atrapalha de você criar aquilo que você deseja. Mas em tudo, primeiro é criado na nossa mente e depois manifestado na matéria. Mas aqui o que eu quero dizer sobre a projeção da consciência? A sua realidade é existente pela projeção da sua consciência. Toda a sua realidade é projeção da sua consciência. Já percebeu? Assim, se você observar o tratamento, como as pessoas te tratam, é uma projeção da sua consciência. Talvez seja, ou é 95%, inconsciente. Você nem percebe que você está projetando esta vivência e as pessoas estão literalmente reagindo como você se sente, como você está projetando da sua mente. Faça uma observação, observe, veja como as pessoas te tratam e a sua realidade. Vamos ver aqui. Se você não desejar ter um relacionamento, aquilo não existe para você. Para a sua consciência não existe. Primeiro você tem que desejar, tem que querer. Se você não desejar ser pai ou mãe, aquele filho, aquela situação não existe para você, porque você não desejou. Tá simplesmente, como que eu vou dizer? Na sua mente, aquilo não existe. Para sua consciência, aquela situação na sua vida não existe. Se você não desejar ter um trabalho maravilhoso, desejar ganhar muito dinheiro ou desejar ser rico, não adianta. Isso não existe. Tudo é uma projeção da consciência. O que é essa projeção? Você tem que desejar, imaginar e querer. Poucas coisas acontecem na nossa vida sem o nosso consentimento. A maioria das vezes acontece sem o nosso consentimento. Assim, sem você desejar. Ninguém te obrigou. Agora é o contrário. Ninguém te obrigou a você casar com essa pessoa que você está. Ninguém te obrigou a você ser pai ou mãe. Ninguém te obriga a você a trabalhar aquilo que você não gosta. Então você percebeu que tudo é uma projeção da sua mente, que primeiro foi criado na sua mente para depois aparecer na sua vida, na sua realidade. Então, a sua realidade é uma projeção da sua consciência. Eu fiz uma análise, gente, eu não só fico passando isso para as pessoas, explicando essas, como fala, técnicas e como que eu vou dizer?
Passando isso para vocês sem uma aplicação na minha vida prática. Eu aplico isso na minha vida diária todos os dias. Eu observo a minha família, eu me observo. Eu fiz uma análise de toda a minha vida, desde a minha infância, da minha família, e eu percebi e observei que isso é realmente verdadeiro. A física quântica não é só teoria, isso que eu quis dizer agora há pouco. Não é só teoria e não é teoria, é observação. Você tem que observar e aplicar no seu dia a dia. E olha só, independente se você acredita nesta situação ou não, isso está acontecendo inconscientemente ou conscientemente. Inconsciente quando você não sabe, conscientemente quando você sabe, você se analisa, se observa e aí você vai aplicar isso na sua vida. Fazer o que essa aplicação? Observação, se observa nos acontecimentos na sua realidade. É isso que eu faço comigo. Eu faço isso diariamente. Todas as situações do meu dia a dia, seja no trabalho, seja fisicamente na saúde, eu observo. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou observar e procurar saber o porquê, da onde começou essa dor de cabeça. E por que eu estou com dor de cabeça? Por que eu estou me sentindo assim? Faça essa análise. Quando uma pessoa te maltratar ou te tratar grosseiramente, faça uma análise de você mesmo, da sua mente e faça desde a sua infância. Por que essa pessoa está me tratando dessa maneira? Você vai descobrir literalmente que é uma projeção da sua consciência. É como se fosse um espelho. A nossa mente, a nossa consciência, ela é como se fosse um espelho do que você está sentindo. A realidade é o que você está sentindo, é o que você acredita, a sua realidade. É um espelho. Eu já falei isso em outras videoaulas, em outras postagens, e é isso mesmo. A nossa realidade é um espelho daquilo que nós estamos sentindo internamente. E você pode trabalhar isso em você, trabalhar a sua mente, a sua consciência. Quando você trabalha essas suas emoções, as situações traumáticas que você já passou, você faz uma análise, uma observação e você começa a mudar o ponto de vista, que nada mais é de crenças, traumas. Você muda os pontos de vista, você começa a mudar a situação, você começa a ver com pontos de vista diferente e a sua realidade começa a modificar. A todas as pessoas que atraímos para a nossa vida é uma projeção da nossa consciência. Gente, quando eu percebi que isso é real, eu fiquei até meio assim chocada. Que todas as pessoas que se aproximam de você é que você está com esta vibração. Lembra? Esta vibração, no teu campo de energia está esta vibração e você está projetando isso na realidade. E o que vai acontecer? Atraindo pessoas, coisas, situação para a sua vida. Faça uma observação, uma análise de toda a sua vida. Se observa, presta atenção naqueles pensamentos mais dominantes. Faça uma análise dos acontecimentos na sua vida, como que é a sua vida financeira, na sua vida afetiva, com os seus filhos, com o seu esposo, esposa, toda a sua vida. Faça uma análise e observe e depois me conte o resultado. Você vai perceber que é uma projeção da sua consciência. Se não fosse a sua consciência, isso não existiria, ok? Um abraço,
Nos veremos no próximo vídeo.